Vamos lá? 1 Tessalonicenses capítulo 5. O que eu vou falar com você hoje nessa reunião? Irmãos, hoje eu quero falar contigo algo bem interessante que o apóstolo Paulo fala à igreja dos Tessalonicenses. Eu quero te mostrar hoje, irmão, que nós temos que nos afastar de tudo aquilo que nos enfraquece. Eu tenho que começar a olhar para a minha vida, o que existe ao meu redor, às vezes até comportamentos que possam estar em nós, e eu tenho que me afastar do que me enfraquece. Eu tenho que sair de perto disso. Às vezes nós ficamos próximos de pessoas, relacionamentos que nos enfraquecem, de comportamentos, não paramos de repetir, comportamentos que nos distanciam de Deus. Então levante a mão e diga assim com o pastor, diga se afastar do que me enfraquece. O que me enfraquece é o que me leva para longe de Deus. O que me enfraquece é o que me distancia do Senhor. E eu tenho que me afastar de tudo que pode me enfraquecer e me distanciar, me afastar de Deus. Eu tenho que parar com isso, me distanciar, me afastar disso. Tudo aquilo que pode me afastar de Deus é algo ruim. Eu vou ler na minha tradução, que é a corrigida, depois você vai ler comigo no monitor, na nova tradução. Vamos botar a corrigida, que diz assim o versículo 22 de 1 Tessalonicenses 5. Olha só o que diz aqui. Abstende-vos de toda aparência do mal. É o que diz a minha Bíblia. Coloca para eles aqui, só para quem tiver sem Bíblia. Olha, aqui está a nova tradução na linguagem de hoje. O que diz a nova linguagem de hoje? Evitem. O que eu tenho que evitar? O que é evitar? Sai de perto. O que é evitar? Se afasta. O que é se abster? Que nós lemos na corrigida, que é a minha tradução. Se abster é pare. Sai de perto. Se afasta disso. O que é o mal? O mal é o que me enfraquece. É o que me distancia de quem? De Deus. A Bíblia está dizendo, se afasta do mal, evita todo tipo de mal. Bota na corrigida aí para nós. Evita todo tipo de mal, se afaste daquilo que é ruim, daquilo que pode me levar para o pecado, daquilo que pode me enfraquecer, daquilo que pode me afastar de Deus. Abstende-vos de toda aparência do quê? Eu vi que aquilo é ruim, eu vi que aquilo é mal, eu vi que aquele comportamento não é bom, eu vi que aquilo vai me distanciar de Deus, sai de perto. Se afasta disso. Fuja, evite. Se afaste de tudo que é ruim. E agora o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que encarar a aparência do mal. A Bíblia diz que eu tenho que sair de perto, evitar, me afastar. E é isso que eu estou falando. O mal é aquilo que me enfraquece. Eu tenho que começar a identificar na minha vida, no meu redor, no meu comportamento, tudo que me enfraquece. E aquilo que me enfraquece eu tenho que me afastar, me distanciar. Você já percebeu o que enfraquece você? O que é a sua criptonita? Quem é que lembra do Super-Homem? Lembra dele? Visão de raio-x, lembra? O sopro forte, a força, atravessava a parede, voava. Todo mundo lembra? Mas quando o super-homem chegava perto de uma pedrinha, o que acontecia com ele? Ele perdia toda a força. O que é o mal para o cristão? O mal é o que me afasta de Deus, é o que vai me enfraquecer. O mal é o que me distancia do Senhor. Eu tenho que me afastar disso. A Bíblia diz, sai de perto, evite, se afaste, se abstém, se distancie. A pergunta é, o que me enfraquece? Eu tenho que parar com comportamentos que me enfraquecem. Às vezes eu tenho que me afastar de relacionamentos que podem me enfraquecer, me afastar de Deus. Evitar isso. Às vezes até aquele programa tem que evitar tudo que pode me enfraquecer e me afastar de Deus. Evite, se afaste, se distancie. Paulo está dando os últimos conselhos para a igreja, na primeira carta para a igreja de Tessalonicenses. Se afaste disso. Quer ver uma coisa que nos enfraquece, às vezes é um comportamento, e você vive repetindo ele? Tentar ajudar todo mundo. Por que tentar ajudar todo mundo me enfraquece, pastor? Porque traz decepção. Porque nem todo mundo quer ajuda. E esse é o grande problema. Você perde o seu tempo, se machuca, se decepciona. Quando você quer ajudar uma pessoa que não quer o quê? Que não quer ajuda. Quem é que já se decepcionou assim? A pessoa foi ingrata com você ou não foi? Porque ela não quer o quê, pessoal? E esse comportamento nos enfraquece. Porque daí aquela pessoa foi ingrata, a gente começa, todo mundo é igual, agora eu não vou ajudar mais ninguém, agora não sei o quê, a gente fica... Mas é o meu comportamento que está errado. O meu comportamento me levou àquela decepção. Ajude a pessoa que realmente está querendo a sua ajuda. Vale a pena. Você não vai se decepcionar, ao contrário, você vai ficar feliz. Porque você vai ver aquela pessoa se levantar, você vai ver aquela pessoa mudar de vida, ela vai ser grata. Sim ou não?
porque ela realmente queria a sua ajuda. Então existem comportamentos, existem situações, existem lugares que nos enfraquecem. Você que é um crente de Deus, de Jesus, às vezes no mundo você diz, pastor, quando eu estava no mundo eu bebia, tá bom? E se você começar a frequentar aquele barzinho perto da sua casa e começar a jogar snooker lá? É um ambiente que com o tempo vai te enfraquecer. Porque as conversas não são mais para você. Ah, não, mas eu estou indo só para jogar lá com aquele pessoal, quero ganhar eles para Jesus. Toma cuidado. Porque se você não estiver forte, você não vai ganhar ninguém para Jesus. É o diabo que vai te ganhar de volta. Porque você não está forte para fazer esse trabalho. Você ainda não está preparado para fazer isso. Espera, busca mais, se fortaleça mais. Porque às vezes é o diabo que vai me ganhar de volta. Daqui a pouco alguém chega e diz, não, mas toma só um golinho. É, pastor, só um golinho não faz mal. Todo crente que eu conheço que voltou a beber só um golinho se perdeu. Que eu conheça, até esse momento, eu não conheço nenhum cristão que voltou a beber só um golinho e que está com Jesus. Por isso que Jesus disse que você tem que ser radical. Se o teu olho te escandaliza, Jesus mandou fazer o quê? Corta. Se a tua mão te escandaliza, Jesus diz, faça o quê? Tem coisas que a gente não pode, só um pouquinho, vou tolerar. Não, tem coisas que você tem que ser radical. Jesus libertou você, não é para você voltar para essa vida, para esse mundo. Então tem que começar a olhar, o que me enfraquece? Às vezes a pessoa diz assim, ah pastor, sabe uma coisa que enfraquece você? Ser desorganizado. Isso te enfraquece. Por quê, pastor? Porque te sobrecarrega. E daí chega o sábado, você tem a casa inteira para arrumar. Ou às vezes você deixou vários sábados passar, chega no final do mês, nossa, a montanha de louça está desse tamanho, a montanha de roupa está desse tamanho, tem tudo. Aí a mulher começa a reclamar assim, eu não posso sair fim de semana. É só arrumar a casa. Mas por quê? Quando eu sou, falando de esposo, mas podemos falar de várias outras coisas, quando eu sou desorganizado, eu estou acumulando tarefas para o meu dia de amanhã. Agora, se eu fizesse um pouquinho cada dia, chegava o fim de semana, eu não tinha muita coisa para fazer. E ser desorganizado enfraquece, é um comportamento que atrapalha, enfraquece o casamento, enfraquece a família, enfraquece o relacionamento, nos chateia. Você está sempre cheio de coisa para fazer, porque o calçado que você joga fora do lugar, quem é que vai ter que juntar? E quem é que vai ficar procurando, não sabe onde colocou? Olha para o irmão do lado e diga, é você. Quem é que vai ficar procurando e vai dizer assim, aonde que está? Eu perdi. Não, você não perdeu, você não botou aonde. Mas quem é que mexeu, tirou? Não, ninguém tirou, foi você que tirou às vezes. Então ser uma pessoa desorganizada atrapalha a sua vida. Isso me enfraquece, porque o dia que você ganhar uma oportunidade e precisar de organização, você vai perder essa oportunidade porque você é uma pessoa desorganizada. Só que isso é um comportamento que eu tenho que mudar. A pessoa tem uma prova, ela deixa para a última hora para estudar, irmão. Ela já poderia estar estudando antes, todo dia um pouquinho. É semana que vem, então vou estudar a semana toda. Cada dia eu leio um pouquinho. Chega na hora da prova e tira uma nota boa. Porque ela se organizou. Agora é desorganizado, um dia antes quer estudar um calhamaço de material. Nossa, passa a noite, dorme mal, acorda nervoso, vai fazer a prova, foi mal na prova. Olha só o problema que eu trouxe para mim. Eu vou ter que fazer outra, porque eu sou uma pessoa desorganizada, isso está me atrapalhando. Então tem que começar a analisar na minha vida o que me enfraquece. Andar com quem fala demais. Olha para o irmão do lado e diga, cuidado com quem fala demais. Por quê, pastor? Porque normalmente quem fala demais vai falar da vida dos outros. Sim ou não? E isso enfraquece. Porque o apóstolo Paulo diz que as más conversações corrompem os bons. E eu vi fulano, beltrano, ciclano, tu viu fulano, tu viu não sei quem, tu viu o outro. Isso às vezes vai enfraquecer o nosso coração. Vai me afastando de Deus. Entrar na fofoca. Daqui a pouco você se desvia da igreja. Mas por quê, pastor? Porque você não observou. Mas essa amizade foi te enfraquecendo. Até que chegou o ponto que você não orava tanto, não lia tanto a Bíblia. E que o diabo às vezes pegou você. Se afaste daquilo que te enfraquece. O que me enfraquece? Ficar olhando para as pessoas que fazem coisas erradas. Mas na igreja está cheio de gente que faz coisa.
Está cheio de gente porque tu olha. Mas assim como tem gente que faz coisa errada, tem gente que faz coisas, só que você escolheu olhar para o lado errado, isso vai te enfraquecer. Pare de olhar para quem está fazendo coisa errada. Olha para quem está fazendo as coisas certas. Não fica olhando para quem está fazendo... Ah, mas o irmão... Por que tu está olhando para o irmão? Por que você não olha para o outro irmão que faz as coisas certas, que é de oração, que é um exemplo, que é uma bênção? Por que tu escolheu olhar para aquele que faz as coisas erradas? É tu que está olhando para ele. Ele não pediu para te olhar para a vida dele. Amém? Nós temos que parar com esses comportamentos que nos enfraquecem. Ah, mas o fulano, olha lá, eu estou chateado porque o fulano está fazendo. Mas para de olhar para o fulano. Olha para o outro irmão que é uma bênção, que é dedicado, que é esforçado. Tem gente assim na igreja ou não tem? Então para com esse comportamento que te enfraquece. Fica olhando para as pessoas erradas. Isso enfraquece ou não enfraquece? Quem é que já olhou às vezes alguém está fazendo coisa errada? Enfraquece ou não? Claro que enfraquece, só que esse comportamento é nosso. Quem é que tem que mudar isso? Sou eu. Eu tenho que parar de olhar para aquela pessoa. Saber de injustiça da vida dos outros. Para, tu não vai mudar nada, tu não pode resolver. É melhor nem ficar, porque às vezes tu quer tomar a dor do outro. Para, não quero nem saber, senão eu vou ficar tomando a dor do outro e isso enfraquece ou não enfraquece? Então parar com isso aí, irmão. Olha para o irmão do lado e diga, saber mais que é devido. Tem coisa que a gente não tem que nem querer saber, mas tem gente que tem uma curiosidade. Pastor, é que eu gosto de um negócio, né? 0 Hora é o meu nome. Diário da Notícia de Santa Maria. Não, está amarrado isso aí. Esse comportamento faz o quê? Me enfraquece. Então o que eu estou ensinando você hoje? Vamos ler de novo? O que está escrito aqui? Abstende-vos de toda aparência do quê? O que é o mal? O mal é a minha criptonita, o mal que me enfraquece, o mal que me afasta, o mal que me distancia de Deus. Então o que Deus está falando nesse versículo? Deus está dizendo assim, sai de perto do que te enfraquece, se afasta do que te enfraquece. Se eu tenho que me afastar de tudo que me enfraquece, o que eu tenho que fazer? Buscar aquilo que me fortalece. Buscar aquilo que me dá força. Se esse relacionamento aqui, essa amizade está me enfraquecendo, opa, fulano, Deus abençoe, paz, como é que tá? Tudo bem? A família, Deus abençoe, mas não vai ter mais tanta conversa. Vou buscar um relacionamento que faz o quê? Bah, esse irmão aqui está me convidando para orar, esse irmão aqui é um exemplo para mim, esse irmão aqui acorda cedo, esse irmão faça chuva, faça sol, ele está evangelizando. Bah, esse irmão lê a Bíblia, todo dia ele tem uma palavra. Eu vou me aproximar dele, porque ele vai me fortalecer. Amém? Sai de perto do que te enfraquece e se aproxime do que fortalece. O que me fortalece? Orar mais. O que me fortalece? Ler mais a Bíblia. O que me fortalece? Vir mais aos cultos. O que me fortalece? Eu vou fazer um jejum. O que me fortalece? Vou andar com as pessoas certas, pessoas de Deus, e vou me afastar. Pastor, aquela pessoa vem tomar um chimarrão, começa a falar da vizinhança inteira. Já vi que isso aí faz o quê? Me enfraquece. Isso faz mal para mim. Então não, vou sair aqui não, vou procurar o outro aqui. Quando ele vai na minha casa, ele diz, vamos fazer uma oração. Oh, glória. Essa pessoa me fortalece. Eu tenho que me afastar do que me distancia de Deus. 1 Pedro capítulo 2, fuja daquilo que enfraquece e busque o que dá força para você. 1 Pedro capítulo de número 2. Só que às vezes a pessoa fica o dia inteiro ouvindo aquela rádio. Meu Deus, às vezes aquela rádio é só má notícia. Só coisa ruim. Fica lá olhando o jornal. Olha lá o helicóptero, mataram, assaltaram, roubaram, e o carro bateu, e pegaram o ladrão, e atirou. A pessoa nem sai mais na rua. Nossa, nem você na rua, está um perigo a rua. Mas ela fica ouvindo só má notícia. Enfraquece a pessoa. Ela nem anda mais em Santa Maria. O jornal é lá de São Paulo, só violência. Aí ela acha que Santa Maria está violenta, eu não saio mais. Pastor, depois começou a escurecer, 18 horas, eu nem boto o nariz mais na porta. Mas a pessoa fica ouvindo notícia que faz o quê? Que enfraquece. E isso funciona. Na época do Covid, você ficava só na Rede Globo. Morreu, e hoje morreu tantos, e não sei o quê, e o Covid, e pega não sei aonde, e pega naquilo outro, e pega na superfície, tu botar a mão, tu pega, e só uma notícia. A pessoa, nossa, eu nem saio mais de casa porque eu vou morrer. A pessoa se assustou. A pessoa não vinha na igreja, mas ela ia na farmácia. Ela não vinha na igreja, mas ela ia no mercado. E às vezes o mercado estava como? Mas do mercado ela não tinha medo. Não, o mercado não morre, eu morro se eu for na igreja. E às vezes no mercado a pessoa pega uma caixinha de leite com a mão, bota na caixinha de leite, não quero, bota de volta.
Aí vai você lá e faz o quê? E pega. Não, mas aqui eu não morro, eu morro se eu for na igreja. Você viu como tudo era a mente da pessoa também? Daí ela tinha medo de um ambiente, mas não tinha medo do quê? Estava na fila do açougue, o vizinho de trás, atchim! Meu Deus, vou até um negócio ver de você. Não, mas eu não vou morrer, pastor, aqui eu não pego. Mercado, a televisão diz que aqui dentro do mercado não passo mal. Primeira atenção, vamos lá. Eu falei 1 Pedro, né? Quem achou, diga glória a Deus. Então tem notícias que nos enfraquecem, sim ou não? Tem notícias que é melhor a gente nem ficar sabendo. Tem notícias que é melhor a gente se afastar, deixar de lado. Para isso não acabar enfraquecendo você. Olha o que o apóstolo Pedro vai dizer no versículo 11. 1 Pedro, capítulo 2. Eu quero que você leia comigo agora, queridos, todo mundo junto, versículo 11. Ele vai dizer que tem coisas que combatem contra a nossa alma. Versículo 11. O que diz o 11? Amados. Olha o que o Pedro diz, vou até pegar minha Bíblia. O que diz aqui na mão? Olha o que diz. Peço-vos, como o que, queridos? Peregrinos forasteiros, ou seja, eu não sou desse mundo. Eu sou do reino dos céus. Quem é do céu, diga amém. Nós não somos daqui. Que vos abstenhais. Olha o Pedro falando, você tem que sair de perto. Você tem que se afastar, meu irmão. Me afastar do quê, pastor Luiz? Das concupiscências, o quê? Vontade da carne. Ela me enfraquece. Se eu andar na carne, vou ser fraco ou não vou? Sim, Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E isso vai afastar você de Deus. Você sentiu que a carne está dominando, a carne está voltando. Pastor, eu tomei uma buzinada no trânsito. Olha, eu abri o vidro, falei cada coisa para aquela pessoa, viu como a carne está te dominando. Pastor, eu gritei, quer vender a buzina? Para o carro aí que eu te mostro, hein? Pastor, eu chamei o cara até para briga. Irmão, a carne está dominando você. Você está longe de Deus. O que eu tenho que fazer, pastor? Irmão, tem que buscar mais. Você tem que orar mais. Você está fazendo isso que você está totalmente sem controle sobre o seu temperamento. Ore mais, leia mais a Bíblia, faça jejum, porque o jejum te ajuda a quebrar a carne. Amém? Aí a Bíblia diz, vos abstenhais das concupiscências o quê? Carnais, ou seja, se afasta de tudo que te enfraquece, irmão. Que combatem contra o quê? Contra a alma. Irmão, se afasta de tudo que está combatendo contra você, querendo te afastar de Deus, querendo levar você para longe de Deus. Eu tenho que me afastar do que me enfraquece. E isso me enfraquece. Eu tenho que me fortalecer. Outra coisa que te enfraquece, 1 Coríntios capítulo 15. Vamos lá com o pastor, Novo Testamento. Se afaste do que te enfraquece. 1 Tessalonicenses 5, 22, nós começamos ali, mas agora vamos para 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, pegue a sua caneta que você tem que anotar esses versículos, são muito importantes que você está lendo comigo. Então se afaste do que te enfraquece. O que está me enfraquecendo? Vou sair de perto. Ah, mas eu vi um irmão fazer coisa errada. Então para de olhar para esse irmão. Assim como tem um irmão que faz coisa errada, tem um irmão que faz coisas certas. Ah, mas eu fiquei sabendo que o obreiro fez isso, um pastor, uma pastora fez. Não fique sabendo, não olha para eles. Assim como tem os que fazem as coisas erradas, tem os que fazem as coisas. Então eu vou parar de olhar para aqueles que fazem as coisas erradas. Vou olhar para aqueles que fazem as coisas certas. Para a pessoa que está andando com Deus, está sendo um exemplo para mim. 1 Coríntios que, pastor, meu dia que ela não for mais exemplo, também não olhe mais para ela, olhe para outro. E começa a olhar só para quem? Para Jesus. 1 Coríntios 15, versículo 33. Vamos ler com o pastor, o que diz a sua Bíblia, todo mundo junto, leia comigo. Não vos enganeis. O que diz o nosso texto sagrado? Não vos enganeis. Olha só o que diz aqui, ó. As más conversações corrompem os bons. Então Paulo está dizendo, isso te enfraquece. Cuidado com a conversa, cuidado com o que você vai falar, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você ouve. Isso vai enfraquecer você. E normalmente são essas más conversações que tiram as pessoas da igreja. Andar com as pessoas erradas, ficar nessas fofocas, ficar falando do João, da Maria, do José, do Pedro, do Joaquim. Isso tira a pessoa da igreja, ela vai se contaminando, se corrompendo, até o ponto que a gente se desvia. Tem que tomar cuidado, isso te enfraquece. O que eu estou pregando hoje? Se afaste daquilo que te enfraquece. Qual é o comportamento, qual é a atitude, o que tem à sua volta que enfraquece? Para com isso. Busque o que fortalece você.
Busca o que te leva para perto de Deus e não o que te leva para longe. Às vezes uma amizade você vai ter que se afastar. Ah, comecei a ter uma amiga, pastor. Às vezes você é casado, você é homem. Começa a ter uma mulher que se aproxima de você, conversa demais. Você tem que ver se é colega, se tem um respeito. Não, a pessoa está passando a fronteira do respeito. A sua colega começou a falar outras coisas. Daqui a pouco começa a te dar um presente. Daqui a pouco ela te fala uma coisa que você sentiu que tem uma maldade. Se você continuar essa amizade, isso vai enfraquecer o seu casamento. E pode enfraquecer um ponto que vai levar você ao divórcio, ao adultério, a algum caminho ruim. A Bíblia está dizendo, se afasta do que te enfraquece. Da mesma forma a mulher, daqui a pouco começa o seu colega, ele avança, ele fala demais, a mensagem já não é mais só sobre o trabalho, já começa a mudar, daqui a pouco ele te dá um presente e vai indo, daqui a pouco ele começa a ser diferente e tal, e aquilo ali vai te enfraquecer. Principalmente se você está com um problema no seu casamento, o diabo vai vir no seu ouvido e vai dizer, o seu marido não te trata bem, mas o fulano está te tratando. Olha como o fulano é melhor. Eu acho que esse é o príncipe que tu estava esperando. Só não esquece que quando você beija o príncipe, o que ele vira? E aí você já acabou com a sua vida. Já estragou a família, irmão. Então você tem que vigiar. Se afaste daquilo que te enfraquece. Aquele grupo que fica mandando mensagens que não são boas, fotos, que você não deveria olhar aquelas fotos, não. Sai desse grupo. Isso vai te enfraquecer. Olha de novo, 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem o quê? Olhe para a sua vida, veja o que está te enfraquecendo, o que está te atrapalhando. Qual é o comportamento? Pá, pastor, eu tenho um comportamento, uma atitude, então pare com isso, irmão. Deus está falando com você hoje nessa reunião. Você quer continuar de pé na presença de Deus, sim ou não? Você tem que fazer a sua parte também. Efésios capítulo 4. Vai um pouquinho para frente comigo. Efésios 4. Então eu preciso fazer a minha parte, me afastar daquilo que me enfraquece, aquilo que me distancia. O super-homem não chegava perto da criptonita. Você tem que descobrir qual é a minha criptonita que eu tenho que me afastar. O que é a aparência do mal? O que me leva? O mal é o que me enfraquece. O mal é o que me leva para longe de Deus. O que eu tenho que fazer? Afastar. Distanciar disso. Sair de perto. Vamos lá? Todos acharam Efésios? Quem achou, diga amém. Capítulo 4, versículo 27, queridos. Leia com o pastor na sua Bíblia Sagrada. O que diz a Bíblia? Eu quero que você leia em voz alta. Todo mundo junto com o pastor. O que está escrito, queridos? Não deis lugar ao... Você viu o que a Bíblia está dizendo? O que na minha vida está dando lugar para o diabo? Está dando oportunidade para ele entrar, para ele agir? Observe, veja, tira da sua vida. O que não agrada a Deus, o que não é de Deus, o que não vem da palavra. Não dê lugar ao diabo. O que eu tenho feito? Qual o comportamento que eu tenho tido? É hora de tirar isso. De me afastar de tudo que me afasta de quem? De Deus. De me distanciar de tudo que me distancia de Deus. Não dê lugar. É isso que o diabo precisa. Que eu olhe para a aparência do mal. Que eu queira a aparência do mal. E às vezes o Espírito Santo até te tocou, para, e a pessoa continua. Está dando lugar para quem? Para o diabo. É tudo que o diabo quer, um espacinho para entrar na nossa vida. O diabo não precisa de uma grande porta. Ele pode ir entrando através do quê? Coisas pequenas. A Bíblia já diz, me apanha as raposas e as raposinhas. Por que a raposinha? Porque hoje ela é pequena, mas um dia ela vai ser o quê? Quem é que já viu uma raposa? Então, irmão, também vi esses dias aí. Apareceu por aí na igreja uma raposa. Agora leia comigo, eu nem sabia como é que era assim, né? Só por foto, não tinha visto pessoalmente. Aí diz aqui, esses dias uma veio visitar aí. Olha o que diz o 27. Não deis lugar a quem? Irmão, fuja da aparência do mal. Se afasta do que te enfraquece. Cuidado com os seus colegas de trabalho. Não entra na onda deles. Deus te botou lá. Pastor, mas eles são todo mundo, macumbeiro, espírita. Que bom. Mas por que Deus te botou lá? Não é para eles te influenciarem. É para você influenciar eles com sua fé e com Jesus que você serve. Não é para você entrar na onda e no modismo deles. É para você mostrar para eles como é que é um verdadeiro cidadão dos céus. É para isso que você está lá. Na casa do Naamã havia uma jovem judia
que foi escravizada. Provavelmente Naamã na guerra deve ter matado os pais. Ele era o general que dava as ordens. Não diretamente, mas o soldado Naamã matou os pais, pegou ela como escrava, uma jovem, uma menina. O que é o mais interessante? Que a lepra do que o Naamã tinha era altamente contagiosa. A lepra era contagiosa, espalhava. Se você tocasse nos objetos pertences do leproso, você ficava leproso. Mas por que ela estava dentro da casa do leproso? Bom, porque ele era sírio. Isso é a lei dos judeus, lei de Israel. E você vê que dentro da casa do Naamã, ela não foi contagiada pela lepra, mas ela contagiou o Naamã com a fé dela. E ela passou tanta fé para o Naamã, que o Naamã foi atrás de um profeta que ele não sabia nem quem era. Mas ele disse, aquela moça falou, se o profeta orar por mim, eu vou ficar curado. O homem fez uma viagem, pegou os soldados, cavalos, fez uma caravana. Ela não foi contagiada com a lepra, mas ela contagiou o Naamã com a fé dela. É para isso que Deus te chamou. Não é para os seus colegas passarem a lepra, o pecado dele, as coisas do mundo para você. Mas é para você passar a sua fé para quem? Para eles. Não dá lugar para o diabo, irmão. Se afaste do que te enfraquece, tome cuidado. Salmo 131, vai lá com o pastor. Todos acharam? Salmo 131, queridos. Vai lá com o pastor no versículo 1. Olha o que o salmista Davi vai dizer para nós. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em quê, pessoal? Em grandes assuntos. Nem em coisas muito elevadas para quem, queridos? Irmão, o Davi cuidava do coração. O Davi fugia do que enfraquecia ele. Ele dizia, quando as pessoas vêm me contar assuntos aí que não pertencem a mim, eu digo, eu não quero saber. Quando eles vêm trazer coisas que é elevadas demais para mim, ou seja, eu não posso resolver, eu não tenho poder. Eu não sou o rei, eu não sou o general do exército, eu sou só o Davi, filho do Jessé. Então esses assuntos, eu não quero nem entrar nesses assuntos, eu não quero nem ficar sabendo. Deus, o meu coração não ficou orgulhoso. Quando nosso coração ficou orgulhoso, eu quero saber da vida do João, da Maria, do José. Ai, tu ficou sabendo, então me conta. Todo fofoqueiro é orgulhoso. Amém? Por que, pastor? Porque ele quer saber tudo da vida de quem? Coisas que ele não pode resolver e ele quer saber só por saber, quer saber por maldade e não para ajudar. Então Davi está dizendo, meu coração não se elevou e nem os meus olhos fizeram o quê? Se levantar, porque às vezes nossos olhos se levantam e a gente começa a julgar aquela causa, aquele problema. Ele disse, eu não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para quem? Então, às vezes, tem assuntos que é melhor a gente nem ficar sabendo. Por quê? Porque isso é mal. Isso me enfraquece. Isso me afasta de quem? De Deus. Isso é ruim para mim. Então, você tem que vigiar. Isaías 42, vamos lá. Quem está entendendo o pastor, diga glória a Deus. Tem que fugir da aparência do quê? Se distanciar do que te enfraquece. Se distanciar do que pode levar você para longe de Deus. Se afaste do que te enfraquece, meu irmão. Não fique perto do que te enfraquece. Isaías, capítulo 42. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra lá comigo. Duas coisas que você tem que cuidar se você quer estar perto de Deus. Quem é que quer durar na presença de Deus? Então tem duas coisas que você vai ter que vigiar agora. Eu vou te mostrar o segredo. Anote aí que isso é a coisa mais importante que você vai ler na Bíblia. Se você quer guardar o seu coração, se você quer viver anos na presença de Deus, você vai ter que praticar esse versículo. Quando eu descobri esse versículo, ele me ajudou muito durante a minha vida, principalmente numa fase difícil. Mas esse versículo me ajudou, caiu que nem diz o gaúcho, né? Que nem uma luva. Deu certinho. Isaías 42, versículo 19. Olha o que diz o verso 19 com o pastor. Quem é cego, senão o meu servo? Continue. Ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio. Quem é cego como é o galardoado e cego como o servo de quem? Então Deus está dizendo que o servo de Deus tem duas características. Bota a mão nos olhos e diga assim, o pastor, diga é cego. Bota no ouvido e diga é surdo. Você entendeu? Nós temos que ser o quê?
cegos e temos que ser o quê? Porque são as duas portas para o coração. Cuidado com o que você vê e o que ouve, porque isso pode te enfraquecer. Não vai enfraquecer do dia para a noite, mas com o tempo, até o diabo te convencer a tomar uma decisão. Sai da presença de Deus. Porque você não vigiou. Você tem que se afastar daquilo que te enfraquece. Sai de perto do que enfraquece você. Agora olha o próximo versículo, versículo 20. Qual a nossa atitude como servos de Deus? 20. Tu vê muitas coisas, mas não guarda. Tem que aprender isso. Eu não vou guardar no coração. O primeiro olhar não é pecado. O segundo olhar é o pecado, porque você vai olhar de novo, porque você quer analisar, observar. Então você peca. Amém? Cuidado. Ele está dizendo, não guarde isso no coração. Se eu olhei de novo é porque eu quero guardar. Não, ele está dizendo, não faça isso. Continue. Ainda que tenha os ouvidos abertos, o que a Bíblia diz? Nada ouve isso, eu vou ter que aprender a fazer entrar de um lado e sair aonde? Algumas coisas vão ter que ser assim. Não posso deixar ficar no coração, porque aquilo vai me enfraquecer. Vamos terminar onde começamos. Bota na Nova Tradução, na linguagem de hoje, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. E você pode acompanhar comigo na tela aqui agora, que o maestro vai colocar, pode acompanhar aí perto de você. Eu vou acompanhar nessa TV do meio aqui, ó. Diz assim esse retorno para mim. Evitem todo tipo do quê? Se afaste do que te enfraquece. O mal é o que te enfraquece, é o que te leva para longe de Deus, é o que te distancia. Evite o mal, evite o que enfraquece, evite o que pode levar você para longe da casa de Deus, do caminho de Deus. Deus não vai fazer isso por ti, esse trabalho é teu. É você que tem que sair de perto do mal, é você que tem que cortar relacionamentos, é você que tem que cortar o que você vê, o que você ouve, com quem você anda, o que você faz, que está te enfraquecendo. Deus não vai fazer isso por ti. Ele está dizendo que é você que tem que fazer isso. Não erre na sua missão. Vamos ficar de pé. Olá para você que acabou de assistir esse vídeo no meu canal. Eu peço que você compartilhe com quem precisa, o grupo da família, compartilhe na sua rede social e que você também dê o seu like, coloque ali como gostei para o YouTube poder sugerir esse vídeo para outras pessoas. Que Deus possa ter falado contigo, que Deus abençoe e teremos mais mensagens. Eu tenho certeza que Deus quer abençoar muito a sua vida através de mais essa ferramenta que é esse canal. Deus abençoe.